Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o instrutor Deilson Aquino, aqui do curso Infobrap, Informática Avançada, e hoje nós vamos falar sobre protocolo TCP/IP, abordando aí o IPv4 e a classificação de IPs. Ok? Vamos lá. Bem, galera, o que seria o protocolo TCP? O protocolo TCP/IP é uma regra dentro dos computadores, tá? Que ajuda na organização dos endereços IP. Tá? Então, por que endereço IP? Vamos entender. Eu sempre dou um exemplo casual para a gente poder entender melhor o que seria a importância de se ter um endereço IP dentro de uma rede. Um exemplo casual, fora de rede de computadores. Vamos supor que você vai dar um churrasco na sua casa no domingo, e você convida uma pessoa para ir até a sua casa. Só que você esqueceu da seguinte informação: o endereço da sua casa. Então, se a pessoa não tiver o endereço, ela não vai conseguir chegar até o seu churrasco. Então, quando você dá o endereço, aí sim a pessoa consegue saber aonde será o seu destino. Então, uma coisa parecida é o que acontece com os computadores. Todos os computadores que estão interligados numa rede, eles têm dentro deles ali configurado uma numeração IP. E essa numeração é que faz os computadores saberem a posição de outros computadores dentro da mesma rede. Lembrando que computadores não é somente o microcomputador, não é somente o seu notebook, por exemplo. Hoje em dia, sua televisão é um computador, sua Smart TV, o seu telefone celular, o seu notebook, o seu microcomputador, também já são computadores que estão interligados na sua rede Wi-Fi, vamos dizer assim. Tá? Então, computadores hoje é uma forma genérica. Então, a importância do protocolo TCP/IP é exatamente essa. É uma regra para ajudar na organização de endereços, para que as máquinas se comuniquem. Perfeito? Bem, vamos lá. Continuando, tá? Como é formado esse número IP? Colocamos aqui um XYZW só como um variável, para a gente discutir e conversar que, na verdade, o formato do número IP são 4 números separados por ponto. Beleza? Tem mais regras aqui embaixo que a gente pode ler. Por exemplo, não pode existir duas máquinas com o mesmo número IP dentro da mesma rede. Então vamos supor que lá na sua rede Wi-Fi da sua casa, a sua televisão está com o final 10 de número IP. E o seu celular está como final 11. Então você vai perceber que nunca poderá ter o mesmo número IP em computadores diferentes dentro da mesma rede. Tá? Então isso é uma regra. Nunca você vai ver um número IP igual em outras máquinas. Perfeito? O valor máximo para cada um dos números, desse 4 espaços que estão aqui, é 255. Então você pode chegar até 255. Perfeito? Uma parte do número IP é a identificação da rede. A outra parte é a identificação da máquina dentro da rede. A gente vai entender isso também quando a gente conversar sobre as classes. Tá? O que define quantos dos 4 números fazem parte da rede e quantos fazem parte da identificação da máquina, do host, é a máscara de subrede. Então, a máscara de subrede que vai me dizer qual é a classe daquele IP. Tá? Sendo que as classes eu tenho classe A, B e C. São classes que nós vamos abordar também nos próximos slides. Bem, esse slide aqui é só para a gente entender o formato do endereçamento IP, como o computador consegue enxergar esse número IP. Vocês sabem que o computador ele conversa em binário, só tem o 0 e o 1, e ele cria aqui um total de 32 bits para cada endereço IP. Então ele separa aqui em 4, então cada espaçamento desse daqui
tem um total de 8 bits, e se você somar esses 8 bits aqui, né, você vai ter 32 bits no total, é a formação do número IP, são até 32 bits. Perfeito? Bem, como eu já tinha conversado com vocês, existe a classe A, B ou C, e essas classes, elas não conversam dentro da mesma rede. O que eu quero dizer com isso? Se você tiver um IP da classe C na sua rede de computadores, seja na sua empresa, seja na sua casa, né, no seu Wi-Fi de casa, né, ou seja em qualquer lugar que tenha uma rede de computadores, a classe C só vai conversar com a classe C, beleza? O IP da classe B só vai conversar com o IP da classe B. E assim também serve para o da classe A, só vai conversar com o da classe A. Então isso é uma teoria super importante, ok? Super importante. Então vamos lá. Vamos começar aqui com a classe C. Na classe C, os 3 primeiros números identificam quem? Identificam a rede. E o último número identifica quem? Identifica, muito bem, o host, o equipamento, né? Então vamos ver a formação do número IP. 192.168.1.1. Então são 4 números separados por ponto. E a máscara de subrede. O que é a máscara de subrede? Todo número IP vem com uma máscara de subrede. E é na máscara de subrede que a gente vai definir se ele é classe C, classe B ou classe A. É a máscara que manda. Tá? Então vamos lá. Ó, por que eu sei que esse número aqui, ó, 192.168.1.1, seguido pela sua classe, que é 255.255.0, é da classe C. Eu sei que esse P já é da classe C. Por quê? Muito fácil. Vamos analisar aqui, ó. Quantas vezes eu tenho 255 aqui, ó? 255, 255, 255. 3 vezes. Então isso significa que os 3 primeiros números identificam quem? Muito bem. A rede. E o último número vai identificar quem? O equipamento, o host. Então toda vez que eu ver 255 sendo representado aqui 3 vezes, eu sei que esse IP pertence à classe C. Perfeito?